Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Nosso objetivo é fornecer subsídios com dados e raciocínios em defesa do historicismo como método correto de interpretação das profecias do Antigo e do Novo Testamentos. Este é o terceiro vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo, você aprenderá o que é e como é o verdadeiro dom de profecia. De que maneira Deus fala aos profetas? Aliás, o que é um profeta? Há alguma maneira de distinguir entre um profeta verdadeiro e um falso profeta? Quais são as características dos profetas realmente enviados por Deus? São algumas das perguntas que pretendemos responder neste estudo. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Em nosso estudo anterior, vimos que o testemunho de Jesus pelo qual João foi enviado para a ilha de Patmos não era principalmente o testemunho que ele dava acerca do amor de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, mas sim a mensagem específica que Jesus comunicava a ele, João, por meio do dom de profecia. Na verdade, tanto em português quanto em grego, a expressão testemunho de Jesus pode ter dois sentidos bem diferentes. Tanto pode significar o testemunho que nós damos a respeito de Jesus, nesse caso, nós somos as testemunhas e Jesus é o objeto de nosso testemunho, quanto pode ser o testemunho que Jesus dá a respeito de alguma coisa. Nesse caso, Jesus é a testemunha. Já no começo do livro de Apocalipse, somos informados de que seu conteúdo é a revelação de Jesus Cristo, ou seja, uma revelação que veio de Jesus, a qual Deus lhe teria dado e que Jesus teria enviado por intermédio de seu anjo, o qual, por sua vez, a notificou ao apóstolo João, que então afirmou ser a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Fica claro que, nesse contexto, o testemunho de Jesus é aquilo que Jesus testifica sobre os eventos futuros da história deste mundo, desde os tempos do apóstolo João até 1000 anos após o segundo advento. Por essa razão, concluímos que em Apocalipse, especificamente, testemunho de Jesus é o testemunho que Jesus dá acerca da verdade e do futuro, sendo Ele mesmo a testemunha. Aliás, Apocalipse se refere a Jesus como a testemunha fiel e verdadeira. Vimos ainda que em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aprendemos que, na expressão espírito de profecia, a palavra espírito é usada no sentido de dom espiritual, ou seja, uma manifestação especial do Espírito Santo. Descobrimos que esse uso da palavra espírito não é novidade do livro do Apocalipse, uma vez que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, a palavra grega que é traduzida para o português pela expressão dons espirituais é pneuma, que significa espírito. Isso significa que a palavra espírito pode ser usada no sentido de dom espiritual, isto é,
uma habilidade especial e sobrenatural dada pelo Espírito Santo para a realização de um ministério ou serviço específico. Daí chegamos à conclusão de que espírito de profecia é sinônimo de dom de profecia. Como o testemunho vindo de Jesus é transmitido a um profeta, isto é, alguém que foi agraciado pelo dom de profecia, pode-se dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, em outras palavras, o dom de profecia. Logo, João foi mandado para a ilha chamada Pátimos por ser um importuno apóstolo e profeta de Deus. Ele tinha o testemunho vindo do próprio Jesus sobre coisas muito importantes, testemunho este que ele recebia pelo dom de profecia. Vimos ainda que dentre os dons capacitantes concedidos à igreja, o dom de profecia figura num lugar de destaque, pois é a maneira pela qual Deus admoesta seu povo, reitera antigas verdades e comunica sua vontade. Além disso, de acordo com o profeta Amós, o Senhor Deus não faz coisa nenhuma sem antes revelar seu segredo aos seus servos especiais, os profetas. Com base em Números capítulo 12, versículo 6, vimos que a maneira pela qual Deus se revela aos profetas é por meio de sonhos e visões. Vimos que a diferença entre o sonho e a visão é que, na visão, o profeta encontra-se acordado ao sobrevir a manifestação sobrenatural, ao passo que no sonho o profeta já se encontra em estado de repouso ao receber a revelação. Mas a Bíblia nos avisa que assim como existem profetas verdadeiros, há também os falsos, cujas mensagens podem desencaminhar o povo de Deus e colocar em risco sua vida presente e futura. Falando por meio de Ezequiel, o próprio Deus advertiu contra aqueles que, profetizando, exprimem o que lhes vem do coração, seguindo o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Da mesma forma, falando por intermédio de Jeremias, Deus conclama seu povo a não dar ouvidos aos falsos profetas, pois enchem as pessoas de vãs esperanças, anunciando as visões de seus próprios corações, e não o que vem da boca do Senhor. Ainda por Jeremias, Deus afirma se colocar contra os que pregam a própria palavra e proclamam que foi Deus quem disse quando ele não os enviou nem lhes deu ordem nenhuma. Considerando que a Bíblia adverte contra os falsos profetas, como podemos distinguir entre um profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor e aqueles que ele não enviou? A Bíblia fornece algumas características dos verdadeiros profetas. A primeira e mais antiga delas é que as predições do verdadeiro profeta se cumprem. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. É claro que é preciso certa cautela para se aplicar esse teste, pois algumas predições referem-se a um momento muito posterior ao tempo do profeta. Isso significa que uma profecia que pareça ter falhado pode, na verdade, ainda estar por se cumprir. Além disso, por vezes, os acontecimentos preditos pelos profetas estão misturados cronologicamente, nem sempre ficando claro aos seus contemporâneos o grande hiato temporal que existe entre uma parte da predição e outra porção. Por isso, ao se aplicar
esse teste, é preciso ter a certeza de que a profecia realmente falhou, o que se poderá afirmar com segurança quando não for possível uma interpretação diversa daquela que não se concretizou. Também é preciso considerar que algumas ameaças anunciadas pelos profetas são condicionais, como a calamidade predita por Jonas contra Nínive, a qual não veio a se consumar, tal como proferida por ele, uma vez que o povo da cidade se arrependeu. É que as ameaças e promessas de Deus são igualmente condicionais. De todo modo, é importante ressaltar que, salvo no caso de ameaças condicionais, as profecias dos verdadeiros profetas se cumprem plenamente. Se alguém se diz profeta, mas suas predições só se cumprem parcialmente, não deve ser aceito. É um falso profeta. No confronto com o falso profeta Ananias, o profeta Jeremias anunciou um subprincípio desse mesmo teste. Ele declarou: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. A história revela que Deus suscita profetas em momentos em que é preciso advertir o povo de sua rebelião ou negligência com as coisas santas. Por isso, geralmente os profetas costumam anunciar guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Diante dessa realidade estatística, se alguém aparecer apresentando-se como profeta e anunciar um tempo de paz e prosperidade, com mais razão ainda é que sua palavra só seja aceita após o cumprimento da predição. Mas a realização das profecias preditivas não é o único teste que deve ser aplicado àquele que se anuncia como profeta do Senhor. Além disso, a mensagem tem de estar em harmonia com as revelações de profetas anteriores já reconhecidos e cujos escritos integram as Escrituras Sagradas. Diz o profeta Isaías: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei é o Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros de Moisés. O testemunho é a palavra dos profetas anteriores. A referência aí é a lei aos profetas, isto é, as Escrituras Sagradas. Hoje, o Antigo e o Novo Testamentos. Se aquele que anuncia uma mensagem que alega ter recebido diretamente da parte de Deus não falar em conformidade com a lei e os profetas, isto é, com a Bíblia Sagrada, é porque não tem iluminação do alto. Por isso mesmo, o verdadeiro profeta jamais induzirá o povo de Deus à apostasia, isto é, ao afastamento da verdade e da lei de Deus. Jesus também deu outro teste pelo qual o falso profeta pode ser identificado. Por seus frutos os conhecereis. Com isso, Jesus estava querendo dizer que, por sua conduta moral, nós conseguiríamos distinguir entre os verdadeiros e os falsos profetas. O desprezo ou a negligência da lei moral divina nunca se verá na vida de um porta-voz do céu. Mas esse teste também precisa ser aplicado com cautela. É que, por vezes, um profeta verdadeiro pode ser instruído a tomar medidas drásticas, como Elias, que matou os 450 profetas de Baal, e João Batista, que denunciou publicamente o adultério de Herodes Antipas e Herodias. Quando Jesus orienta que examinemos os frutos, ele está se referindo também ao efeito positivo de elevação moral e espiritual do povo, caso a mensagem seja aceita,
que pode suceder no curto, médio ou longo prazo. Mas afora todas essas características, temos indicações escriturísticas de que as manifestações sobrenaturais de recebimento de revelação por parte do profeta verdadeiro são cercadas de fenômenos físicos específicos. O primeiro desses fenômenos pode ser encontrado em Números, capítulo 24, versículos 3 e 4. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. A mesma ideia é repetida em Números capítulo 24, versículos 15 e 16. Em hebraico, a expressão prostra-se, porém de olhos abertos, é nofel ugilui einayim. Tradutores e comentaristas divergem entre si quanto à maneira mais apropriada de entender essas palavras. Para alguns, a ideia transmitida pelo texto é a de que, estando em êxtase, os olhos físicos do profeta deixam de operar, mas ele passa a ver coisas reveladas por Deus, de modo que se pode dizer que seus olhos espirituais se abrem, ou, nas palavras de Balaão, ficam descobertos. Para outros, o que o texto quer enfatizar é que os próprios olhos físicos do profeta permaneciam abertos durante a experiência sobrenatural, mas ele passava a contemplar e a entender as coisas que Deus projetava diretamente em sua mente. Ou seja, na primeira proposta, os olhos que ficam descobertos são os espirituais, ao passo que na segunda proposta são os olhos físicos mesmo. De uma forma ou de outra, o que se quer dizer é que durante a visão, o profeta deixa de ver o cenário e os acontecimentos ao seu redor e passa a contemplar apenas o que Deus lhe revela sobrenaturalmente. Aliás, Balaão fala também de se prostrar durante o recebimento da revelação. Essa é também uma característica física descrita por outros profetas bíblicos em visão. É o caso de Ezequiel, por exemplo. Ao contemplar a glória do Senhor, Ezequiel caiu com o rosto em terra, mas em seguida foi orientado a ficar em pé. Sendo fortalecido pelo poder do Espírito, Ezequiel afirma ter se colocado em pé novamente. Isso aconteceu mais de uma vez com Ezequiel. A mesma experiência ocorreu com Daniel. Ao receber a visão do Filho de Deus em seu estado pré-encarnado, Daniel perdeu as forças físicas naturais e caiu sem sentido, rosto em terra. Mas em seguida, foi-lhe ordenado que se colocasse em pé, o que ele fez prontamente, embora ainda se sentisse fragilizado pelo impacto da grandiosa visão. Logo depois, tomado de um poder sobrenatural, Daniel se sentiu revigorado e pronto para receber as instruções celestiais. É interessante notar que durante a visão, os homens que estavam com Daniel perceberam que algo estranho e talvez sobrenatural estivesse acontecendo. Tanto é que o relato afirma que sobreveio a eles um grande temor, razão pela qual fugiram e se esconderam. O padrão da manifestação sobrenatural a Daniel lembra, até certo ponto, a posterior experiência de Saulo de Tarso, quando viajava no caminho para Damasco. O livro dos Atos dos Apóstolos relata que assim que a luz do céu brilhou, Saulo e seus companheiros caíram por terra, mas que, diferentemente de Saulo, os demais não viram a ninguém. Eles até ouviram o som da voz sobrenatural, mas não compreenderam seu sentido. Voltando a Daniel, seu relato apresenta ainda outra importantíssima característica do profeta verdadeiro em visão, importante pela sua singularidade. Daniel afirma que ficou
sem fôlego de vida durante a experiência de êxtase espiritual. Vejamos o que ele diz. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Durante uma experiência de visão autêntica, a capacidade de respirar fica suspensa. Isso só é possível porque, sendo Deus o Senhor sobre a vida e sobre a morte, pode manter alguém vivo sem respirar normalmente. É uma característica do autêntico dom de profecia. Portanto, em síntese, podemos dizer que durante o êxtase profético, que também poderíamos chamar de arrebatamento de sentidos, as seguintes características físicas podem ser observadas. Inicialmente, o profeta perde as forças físicas, frequentemente caindo ao chão. Mesmo seus olhos físicos permanecendo abertos, tornam-se inoperantes, pois o profeta passa a enxergar e a entender o que Deus revela à sua mente. Sua respiração natural fica suspensa e, por vezes, é fortalecido sobrenaturalmente, podendo se levantar e se movimentar. O livro do Apocalipse revela que, à semelhança de Ezequiel, Daniel e Saulo, o apóstolo João também perdeu as forças físicas naturais ao contemplar a majestade do Senhor. O próprio João relata: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas, ao que tudo indica, o apóstolo foi depois fortalecido sobrenaturalmente. É interessante notar que, noutra ocasião, ao receber mais uma visão, João já tomava nota das coisas que via durante o êxtase espiritual, o que sugere que ele não ficava em estado de prostração permanente. Essas são, pois, as características físicas que distinguem uma visão verdadeira de uma falsa visão. João, além de apóstolo, foi um verdadeiro profeta de Deus. Ele recebeu revelações diretamente do céu para o benefício da Igreja de Cristo, que foram anotadas e reunidas num livro, ao qual se dá o nome de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Acerca dos profetas verdadeiros, dizem as Escrituras: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E a respeito do conteúdo do livro do Apocalipse, temos a promessa: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Sim, leiamos, ouçamos e guardemos as palavras escritas no livro de Apocalipse, pois o tempo do cumprimento de suas últimas profecias, bem como do advento do Salvador, está mais próximo a cada dia. Os que assim fizerem serão bem-aventurados, ou seja, serão felizes e abençoados. O livro do Apocalipse é fruto do autêntico espírito de profecia, é o testemunho de Jesus para nós. Creia no Senhor Deus, pois assim você estará seguro. Creia também em seus profetas e Ele lhe dará prosperidade espiritual. Que Deus o abençoe.